Senhor presidente, Zequinha Marinho, senhores senadores, senador Cleitinho, senador Girão, aqueles que nos veem pelas redes sociais, aqueles que nos assistem pela TV Senado. Senhor presidente, eu gostaria, hoje à tarde, Vossa Excelência comandou muito bem a comissão, não é a Comissão de Agricultura, a Comissão Agricultura e Reforma Agrária, uma audiência pública muito boa com o ministro Paulo Pimenta e Paulo Teixeira. Paulo Pimenta é outro, em que o debate foi extremamente aberto sobre o tema. A gente sabe que nós temos um país que depende do agro. O agro é o animal que carrega esse país nas costas, e nós precisamos defender o agro. Não é fascista, o agro produz. O agro é parte mais significativa da balança comercial do Brasil. E é preciso que haja esse respeito na terra de Vossa Excelência, que é o Pará, em que tem parte significativa dentro do desenho do Brasil por conta da Amazônia, e produz para o Brasil, e a importância daquilo que foi colocado para todas o povo do Brasil, pelos senadores que são de área da Amazônia, como Vossa Excelência, Marco Rogério e tantos outros, assim, de muito significado. Mas eu quero hoje, senhor presidente, falar sobre a manifestação do dia 6 na Paulista. Tinham milhões de pessoas. A USP disse logo no primeiro momento, senador Cleitinho, que ela, por problemas técnicos, não podia dar os números. E depois a UOL já apareceu dando 40 mil pessoas na Paulista. Bem, tem uma conta fácil de fazer. A Paulista tem 120 mil metros quadrados. A contagem, a matemática, ela é mundial para a manifestação. São 4 pessoas por metro quadrado. Se a Paulista tem 120 mil metros quadrados e tem 4 pessoas por metro quadrado, você vai chegar na casa de quase 600 mil pessoas. Mas como eu estou acostumado à manifestação, eu estou acostumado. A Paulista tinha por volta de 500 mil pessoas. Agora, desclassificar para 40 mil pessoas e contra o ato do dia 30, feito pelo Boulos, pela prisão de Bolsonaro, e dizer que pelo menos ali tinha quase 7 mil pessoas, mas isso nem conta. Se lá tivessem 200 patriotas, 300, não chegasse nem a 1000, pedindo justiça e liberdade. Sem liberdade é melhor a morte. A injustiça é o mal de todos os males. Por isso Jesus disse que ele era o sol da justiça. E o sol da justiça brilhará sobre vós. A gente encontra na Bíblia o tempo inteiro, senador Zequinha. Então você sem sol, nós estamos ou num céu toldado, você sem luz está no escuro, e a injustiça é a própria caracterização de um céu toldado e de um escuro. Nós estamos ali pedindo justiça por quem não cometeu crime, reafirmando que o Brasil nunca sofreu um golpe sem arma, sem uma grande força, uma potência bélica que pudesse estar por trás disso, sem canhão, sem bota, sem urutu, sem o exército brasileiro. Senhor presidente, é uma coisa incrível você pedir anistia para quem anistiado foi. Ora, os que foram anistiados são eles, senhor presidente, os que foram anistiados em 79, a anistia dada irrestrita àqueles que assaltaram um banco. No caso do Gabeira e seu grupo, que sequestraram o embaixador americano. A revolta do Araguaia, com seus José Genuíno e companhia. A Dilma Rousseff, que assaltou o banco. E aí por aí vai. Eles são anistiados. Agora nós somos obrigados a pedir a esses injustos ficar aqui discutindo para que eles possam dar a anistia para quem não cometeu o crime. Essas pessoas estavam aqui. Por que o TV Senado, por exemplo, senhor presidente? E eu estou oficiando, senador Girão, eu estou oficiando a mesa do Senado, ao senador Davi Alcolumbre, que nós, a oposição, queremos que a TV Senado exiba os vídeos que nós temos dos patriotas no dia 8, pedindo para não quebrar, para não invadir. Aconteceu vandalismo? Aconteceu. Mas o próprio Código
penal, quer dizer, o juiz primário, o juiz natural, primeira instância, ele trata dessas questões. Ora, não há nada que não seja tratado pela primeira instância, mas foi tratado pela própria vítima, que já é vítima 6 anos atrás, de um próprio inquérito que ele criou, e agora ele ficou mais vítima, porque na narrativa dele, tentaram matar ele 2 vezes, uma enforcada e outra com um punhal, que é o senhor Alexandre de Moraes. Agora, mais ridículo é o relatório do Gunê, pedindo que Jair Bolsonaro fique inelegível e réu. Ele devia ter vergonha da peça que ele escreveu, senador Cleitinho. Junções de coisa de WhatsApp, achismos, coisas que não ocorreram. E todo mundo sabe o que é um crime cometido contra a pátria, violações, crime de lesa pátria, que foram cometidos por todos os bandidos na Lava Jato, que aliás foi sepultada. Veja bem, Braga Neto foi preso depois do relatório de Alexandre de Moraes, já tinha encerrado o relatório do golpe, com 36 pessoas. Depois disso, já encerrou, ele prendeu por isso o Braga Neto. Então nós temos pessoas hoje, cumprindo em casa. Ele mandou a Débora para casa para ficar 14 anos de tornozeleira eletrônica como mulher pobre. Ela não está numa cobertura, ela não tem piscina. Essa matéria até do senador Cleitinho, que fala aqui todos os dias sobre esse cidadão que hoje pegou 400 anos de cadeia, 400, mas está solto dentro de uma piscina, sem camisa, e chamando a mim, Vossa Excelência, e todos aqueles que amam a justiça, nos chamando de fascistas. De fascistas. O que houve lá? Um discurso histórico verdadeiro de Jair Bolsonaro, um discurso histórico verdadeiro de Michele Bolsonaro, e o que mais me emocionou, quando Michele chama a família, os filhos, que vê um pai que vem sendo vilipendiado há quase 8 anos, a cada 5 minutos, e ninguém é capaz de calcular o porquê desse cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro, e está aguentando tudo isso, mesmo tendo passado por uma dor de uma facada, e foi aos braços da morte, resgatado dos braços da morte, e por conta de gritar liberdade, gritar pelo nascituro, contra a ideologia de gênero, contra o comunismo, contra o MST, contra a invasão de terra, contra o Hamas, pedindo liberdade num país cristão, absolutamente cristão, um país de uma cultura judaico-cristã. E o discurso do Marinho, o discurso de tantos outros que lá estiveram, falando de liberdade, falando sobre o dia 8, o discurso do pastor Silas Malafaia, aqui eu quero ressaltar, senador Marinho, senador Girão. Um discurso duro, como ele sempre fez, falando do ativismo judicial e a maneira cruel que vem acontecendo no Brasil. Alexandre de Moraes fez um ensaio fotográfico um dia antes de votar o relatório do senhor Gunê. E ele dá uma entrevista para uma revista americana, senador Cleitinho, senador Girão, e Moraes diz: se existisse o X, os nazistas teriam alcançado o mundo. Se já existisse o X, e eu agradeço a Deus porque existe o X, porque se não existisse o X, o Brasil já tinha o seu Idi Amin Dada, o Brasil já teria o seu Maduro. Se não existisse o X, o Brasil já teria o seu Ortega. Se não existisse o X, o Brasil já teria o seu Calígula, o seu Nero. O Brasil já teria o seu faraó, Alexandre de Moraes. E ele ainda não se tornou isso tudo, porque existe o X, Alexandre. Sem o X, sem as redes sociais, o seu ativismo é tão violento, sem sentimento, sem alma, que pessoas inocentes pagam. E você, como juiz que devia falar nos autos, respeitar a toga que você jurou aqui no Senado e mentiu.
você inquire o CID. É você que faz o papel do delegado, é você que faz o papel do Ministério Público, é você que ameaça e diz: ou você fala, ou eu lhe prendo novamente, ou eu prendo seu pai, prendo sua mulher e prendo sua filha. Ora, em que mundo nós estamos vivendo? Essa denúncia foi feita pelo pastor Silas Malafaia, e depois falou: onde é que estão as Forças Armadas? Os comandantes. Ele em nenhum momento atacou as Forças Armadas. Ele falou os comandantes e os chamou de frouxo. Ora, comandante de força que dá continência para Maduro, que dá continência para ditador, não merece o meu respeito e de ninguém nesse país que ama essa pátria e sempre amou as Forças Armadas. Foi isso que ele falou. Agora uns ficaram cheios de mimimi, cheios de milindre e tal. A verdade dói. A verdade dói. E hoje eu dizia lá, o Lewandowski, que dentro dessa proposta dele, de segurança pública, é preciso se rediscutir o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas precisam tomar conta das fronteiras. Já que nós temos um monte de homens quartelados, e o Brasil sofre, padece de uma criminalidade abençoada por o governo, abençoada pelo Ministério da Justiça, abençoada pelo Supremo Tribunal Federal, nas suas audiências de custódia, onde traficante recebe seus bens de volta, onde estuprador é solto, onde assaltante de banco é solto e todo ladrão de alto quilate, preso na Lava Jato, estão debochando nas ruas e já estão fazendo parte do governo de novo. Foi isso que o pastor Malafaia falou. Qual a razão dele sofrer ataques? Porque ele disse que as Forças Armadas, os seus comandantes, e que também eu não respeito quem dá continência para Maduro, pelo amor de Deus. Um ditador sanguinário, em que seu povo nem cachorro tem mais para comer. Um país que já foi rico, foi uma estrela na nossa América, aqui, hoje é um país pobre, miserável. Pobre não, miserável. Enquanto o partido vive de forma nababesca, e é isso que acontece. É dessa maneira que ocorre, onde existem sistemas ditatoriais, onde o governo é absoluto e ditador. O povo depende de cesta básica, senador Marinho. E o governo, a sua cúpula vive como nessa grande comitiva para o Japão. Assim acontece todas as viagens, como as viagens na babesca da mulher do presidente da República, e ele tira onda numa economia falida, onde as pessoas não podem comprar café, onde 1 quilo de pé de frango, que era R$ 1,99, hoje são R$ 13, uma economia absolutamente falida e debochada, quando eles dizem: a nossa economia vai muito bem. Ah, não pode falar? Pode falar. E outra coisa, encerro dizendo que Silas Malafaia tem sido um brasileiro que, como todos os outros, tem RG, tem CPF e pode falar o que quiser segundo a Constituição. Eu posso falar o que eu quero. E o pastor Silas Malafaia, como sacerdote, tem sido grande, valente, fala o que a maioria das pessoas gostariam de falar, até mesmo autoridades, revestidos da sua imunidade parlamentar, que também não vale porcaria nenhuma. Mas mesmo assim tem. Ele fala, ele verbaliza em nome desses parlamentares que têm medo de retaliação nas suas vidas pessoais, nos seus negócios, na sua família. E o pastor Silas Malafaia simplesmente disse, do acovardamento, perguntou pelo G. Dias. Ah, não pode falar? Pode sim. As Forças Armadas têm que ir para as fronteiras. Não tem ninguém declarando guerra ao Brasil? Não tem. E nós vamos ficar com esse monte de homem enquartelado. Quem se esquece do depoimento do general 4 estrelas, que depois na Câmara aqui federal, na Assembleia Legislativa Federal, e depois veio depor aqui, que exaltou o Lula da inteligência emocional e deu um telefonema dizendo: presidente, eles achavam que a gente ia proteger eles, nem sabiam que a gente ia prender todo mundo. Aí você chamar um debochado desse de frouxo, você está cometendo crime? Chamar de traidor, está cometendo crime? Não, não está. Não está.
está verbalizando a verdade com coragem, em nome do povo brasileiro. Por isso, quem é que está ofendido com isso? Ele não atingiu. É como aqui você falar o nome de Alexandre e ofendeu o Supremo. Não, o Supremo é outra coisa, não é você. Falou no nome de Barroso, ofendeu a Suprema Corte. Não, a Suprema Corte não é você. Você é o cara que falou, perdeu o Mané. Você é o advogado de um terrorista que queimou criança viva, chamada César Batista. A Suprema Corte é outra coisa, que eu já vi funcionar no passado, senador Zequinha. E você também. Já estava no parlamento e fora do parlamento também. Antes de começar a minha vida pública, em 92, como vereador, em Cachoeira de Itapemirim. Eu quero encerrar, senhor presidente, dizendo que as verdades doeram, e elas sempre dói. No meu estado, nós temos presos políticos. Agora eu quero chamar a atenção, senador Zequinha, é que tem presos de tornozeleira no meu estado, que não estavam no dia 8 aqui, e não são presos do dia 8, não são presos do inquérito. Eles foram presos. Alexandre de Moraes mandou prendê-los e colocar a tornozeleira, a pedido da PGR e do meu estado. Olha só, se tem um cabimento. A pedido da PGR. Eu quero ler os nomes aqui. Foram presos pela procuradora do Espírito Santo. O jornalista Jackson Rangel. Ora, ele é crítico? É. Tece crítica à classe política, a corte, sei lá, a procuradora, sei lá. Tece críticas. Agora, isso aqui não tem nada a ver com o dia 8. Isso aqui não tem nada a ver com o dia 8, Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus. Jackson Rangel, Max Pitangui, o vereador Armandinho Fontoura, que é do nosso partido, mesmo que o tornozeleiro foi eleito agora, e o vereador Pastor Fabiano, que foi eleito também na frente do 38º BI, nessa mesma condição, e que hoje é um parlamentar, está lá como vereador em Vila Velha, né? Aliás, fazendo um bom trabalho. Tornozeleira eletrônica para eles. E outros que nem sabem, por exemplo, o deputado estadual Capitão Assunção, o ex-deputado estadual Carlos Von, esse não sabe porque está preso, esse não sabe porque está de tornozeleira, não foi recolhido, mas está de tornozeleira. Deve ser por alguma coisa que, enquanto deputado, tenha verbalizado com relação a autoridades do Estado, que nada tem a ver com o senhor Alexandre de Moraes, nem o inquérito do dia 8. A minha pergunta é, nós vamos resolver isso? Precisamos resolver em casa. Precisamos resolver em casa. E aí nós temos, são 6 o número, né, que li aqui. Nós temos aqui vários textos sobre isso, e nós temos aqueles que foram presos. Eu quero achar essa lista aqui, porque eu preciso fazer, no meu encerramento aqui, o nome de todos. Olha, nós temos, senhor presidente Girão, preso em dezembro de 2022, no Espírito Santo, e eu disse aqui, já li os nomes que estão com a tornozeleira. 8 de janeiro, vários cidadãos do Espírito Santo foram identificados e processados por participação nos atos golpistas, como eles dizem. Golpistas são vocês que violaram a Constituição. Em Brasília, abaixo relacionados: Charles Rodrigues dos Santos, pedreiro, 41 anos, residente na Serra. Ana Maria Ramos Lubeze, artesã, 44 anos, tornou-se ré por incitação à prática de crime e associação criminosa. Meu Deus, mamãe me acorde. Deise Lousada de Souza Guiar, Matheus Viana Maia, Marcos Soares Moreira, ex-modelo de 39 anos de idade. Terezinha Locatelli, dona de uma peixaria na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Participava frequentemente dos atos no acampamento em frente ao 38 BI, sem ferir, sem matar, sem roubar, sem estuprar, sem sequestrar, sem violar a casa de ninguém no acampamento. Tiago Mendes Romualdo indicou residência no Espírito Santo. Wilson Nunes de Aguiar, 55 anos, também indiciou residência no estado do Espírito Santo, segundo o jornal A Gazeta. Cláudio Fernandes Gonçalves, ex-empresário de Pancas, inicialmente denunciado por incentivar os golpes
Golpistas são vocês que golpearam a Constituição, posteriormente acusados de participarem de invasão do Palácio do Planalto. Não levaram nada de lá, muito pelo contrário. Quem tem que falar sobre o Planalto é G. Dias, que está sumido. Ninguém falando no nome dessa figura. Vamos lá. Maria Helena Lourenço Passos, membro do grupo Soberanos da Pátria. Arthur Santos de Souza, entre os capixabas que podem firmar acordo com a Procuradoria-Geral da República, com o senhor Gunê, para assinar um termo para dizer que realmente tentou violar, tentou cometer um crime de lesa pátria, destruiu o Brasil. Esse é um negócio assim, surreal, sem qualquer possibilidade de entendimento. O senhor Rodismar Regis Lírio, também listado entre os que podem fazer acordo. Marcos Felipe Ferrari Bastos, incluído também na relação dos possíveis acordos. Marlon Jutz, entre os capixabas que podem formar acordo com a PGR. Davidson da Silva Ribeiro, usa tornozeleira eletrônica após envolvimento nos atos. Edmilson Caetano Ferreira, também monitorado por tornozeleira. Fábio Alves Barbosa, listado entre os que podem fazer acordo. Fernando Silveira Salgado, tornozeleira eletrônica após envolvimento nos atos. Gentil Trevisan Fernandes, monitorado também por tornozeleira. Rafael Souza Lopes de Abreu, usa tornozeleira eletrônica após os eventos. Renata Maria Dias Pereira, entre os capixabas que podem firmar acordo com o PGR. Roseneide Rodrigues Souza, listada entre os possíveis do acordo do PGR. Saulo Santos de Oliveira, denunciado por ele ainda não apreciada pelo STF, da mesma família. Germano Siqueira Lube Júnior, Carlos Magno Pimentel Filho. No caso do 8, tem de todos esses condenados, ou negociação em caminho, mas esses são os que são citados, refiro-me aos do meu estado. Clezão vive, morto nas vísceras do Estado. O sangue de Clezão, o sofrimento das suas filhas órfãos de pai e da sua viúva estão nas suas mãos, Alexandre de Moraes. E eu sei que isso vai perturbar a sua noite, sempre. Vai permear os seus sonhos, o seu dia a dia, e vai produzir inquietação nessa injustiça, nessa malignidade. Quero parabenizar o Fux pelo lampejo que teve, ao fazer uma interferência benéfica. E espero que o Fux do lampejo seja aquele juiz que foi para o Supremo como juiz, que já havia decidido nos autos, sem ser um falastrão fora dos autos, artistas perniciosos, que gostam de dar entrevista e agora fazer ensaio fotográfico para a revista. Que a malignidade seja banida desse país. E graças a Deus pelas redes sociais, e graças a Deus pelo X que você abomina. E você cita o marqueteiro do Hitler, Alexandre de Moraes, que se o X estivesse em vigor naqueles dias, teria alcançado o mundo. Pois é, o Brasil ainda não foi alcançado porque o X existe. O X existe e as outras plataformas. Graças a Deus, ainda não temos um Calígula, ainda não temos um Nero, e ainda não temos um faraó aqui, porque nós ainda podemos fazer a resistência, porque temos voz, temos vez. E outra coisa, vou te avisar, medo, eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado.